eu passo a vocês o sermão que recebi do Senhor, intitulado Parábola das 10 Virgens, um alerta de Cristo para a importância da vigilância constante. E aqui, no texto de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1, nós lemos na palavra de Deus: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, tudo é 10 no reino de Deus, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias. Nécias é uma forma educada que tem na Bíblia de dizer que elas eram desprovidas de inteligência. E quem é desprovido de inteligência é burrinho mesmo. Então, eram as virgens burrinhas, tá? Na linguagem de hoje aqui. E 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, na passagem da noite para um novo dia, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro! Então se levantaram todas aquelas virgens, as 10, e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, que as estavam ligadas, as que estavam atentas e vigilantes, elas entraram com ele para as bodas, para a festa de casamento, a festa do encontro do noivo com as virgens prudentes. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Gostaria de destacar, primeiramente, as personagens aqui e o contexto. Jesus ensinou essa parábola, pequenas histórias que ilustravam uma verdade que ele queria ensinar. E ele a ensinou em meio a uma série de ensinamentos sobre o juízo de Deus em um tempo futuro. Há interpretações diferentes sobre o que as personagens desta parábola representam. Mas um ponto de consenso é que Jesus é o noivo. Jesus é o noivo. Dentre as várias interpretações teológicas, quero me ater à convicção pessoal de que as 10 virgens são diferentes perfis de cristãos presentes na igreja, que é a noiva de Cristo. Na Bíblia, Deus, os escritores se referem a Jesus como noivo e a igreja como a noiva de Cristo. O azeite é a unção do Espírito Santo.
E o encontro com o noivo refere-se à volta de Cristo à terra. À meia-noite, marcando a passagem das trevas da noite para um novo dia. E para nós que cremos no Senhor, como diz o hino antigo, há um novo dia. Podes crer, pode esperar, há um novo dia, porque Ele prometeu. E diante dessa realidade presente na parábola, uma coisa é certa, é preciso vigiar. Eu não sei se vocês têm o hábito de assistir o Animal Planet ou filmes sobre o mundo animal, né? Mas quando a gente vê as corças, que é um símbolo bíblico também da inocência do cristão, quando elas vão beber água, elas vão em grupos. E os predadores sabem que elas vão beber água ali. E eles ficam ali abaixadinhos, né? Normalmente os leões, as leoas, que quem caça no mundo animal. O leão é o rei, mas as leoas são as que caçam e alimentam toda a sua prole. E elas ficam abaixadinhas, são predadores de olho na presa. Adivinha qual é a corça que é presa? Aquela que está distraída, aquela que se afasta do rebanho. Porque mesmo no mundo animal, quando os gnus e outros bichos estão juntos, o inimigo pensa 2 vezes antes de atacar. Mas quando nós estamos sozinhos, a gente é vulnerável. A gente está longe do rebanho. E nós vivemos um tempo, principalmente porque agora o nosso inimigo sabe que seu fim está próximo, que Jesus está às portas, portanto, eles estão mais famintos. E quando eles estão mais famintos, os predadores, eles ficam mais violentos, porque é uma questão de sobrevivência. Isto posto, voltamos ao texto aqui e podemos ver que eram 10 virgens. As 10 virgens tomaram suas lâmpadas, as 10 virgens foram tomadas pelo sono com a demora do noivo. Mas somente 5 tiveram a prudência de ter o azeite suficiente, de ter a carga suficiente do Espírito sobre elas, da unção, para uma espera prolongada do encontro com o noivo, cujo dia é comparável aqui ao dia do ladrão da noite. Nossa igreja foi visitada pelos ladrões essa semana. Só está funcionando aqueles cabos, aquele ar-condicionado, porque os malandros, na noite, roubaram os cabos da casa lá do outro lado e tentaram atacar o nosso vizinho, que é uma bênção, pessoas trabalhadoras, pessoas boas. Se a gente soubesse que eles iam vir, a gente ia ficar aqui de plantão, ou já tomava as providências. Como eles vieram na noite, num determinado dia que eles combinaram, a gente não sabia. Mas já estamos tomando a providência de colocar algum aparelho de vigilância para dificultar a ação dele. Nesses dias em que parece que o mal está tendo mais autoridade do que o bem. Mas a palavra nos ensina, vigia, no sentido espiritual, vigia, porque o dia em que Jesus vier, no meio desta noite do pecado que está por aí, nós temos que estar preparados. Nós não sabemos o dia nem a hora que Ele vai voltar, mas se Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que nós não podemos é abandonar a unção, é deixar de ser prudentes,
providenciando aquilo que nos salvará no dia da nossa redenção. Ele virá dos céus com toda a honra, toda a glória, no meio da grande tribulação, que parece que já começou, né? E nos resgatará nos ares, sabe? E todo olho verá, olhando para o céu, será um dia de glória para as virgens prudentes e será um dia de pavor para as nécias, para as que não estão ligadas no movimento. Não sabemos o dia, mas os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. As 10 eram virgens, as 10 tomaram suas lâmpadas, as 10 foram tomadas pelo sono com a demora do noivo, porque a noite foi feita para dormir, mas somente 5 tiveram essa prudência do azeite suficiente para uma espera longa. Somente 5 foram prudentes, somente as 5 prudentes estavam vigilantes para a oportunidade única de entrar com o noivo para a festa, para as bodas. As 5 virgens nécias não vigiaram, e só se lembraram da necessidade do azeite pessoal para manter as suas lâmpadas acesas em cima da hora. Talvez fossem brasileiras, né? Tudo em cima da hora, é no último dia, mas não deu tempo. O azeite é uma graça divina e não pode ser emprestado nem comprado. É dom de Deus. O resto você compra com o Mastercard. Alheias a essa verdade, as 5 virgens nécias o pediram emprestado às 5 virgens prudentes. E tentaram comprá-lo na madrugada, mas já havia passado o tempo. E qual é o tempo? É hoje. É no dia que se chama hoje. Deus falou, está falando ao nosso coração. Vigia, igreja, vigia. O noivo chegou, 5 virgens prudentes entraram, a porta se fechou, e as virgens nécias perderam, né? Como diz a música, ficaram à toa na vida, ouvindo coisas de amor enganoso do mundo, e perderam o maior amor da face da terra, que é o amor de Deus, sua essência. As 5 virgens nécias chegaram mais tarde, chegaram atrasadas. Oh, coitadas! Ficaram clamando para que o Senhor lhes abrisse a porta e ouviram as duras palavras, porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Em verdade vos digo que não vos conheço. Agora, foi uma historinha. E o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com nós? Nós, os cristãos, as cristãs, a igreja, nós somos as virgens. E virgem aqui é aquela que guarda a sua intimidade para o encontro com o noivo. E nesta Bíblia que está aberta aqui, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para aqueles que recebem os seus mandamentos e os guardam. E aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, verá a revelação do tempo de Deus. E aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, será amado por Jesus. E ele se manifestará, aquele ou aquela que ama a Deus sobre todas as coisas, que guarda a sua intimidade para o encontro com o noivo. Amados,
A unção do Espírito Santo de Deus, e uns são e outros não são, é o azeite que mantém a lâmpada da nossa vida acesa. Vemos lá nos textos que elas saíram para o encontro com o noivo. O Espírito Santo mantém esta chama acesa, a nossa vida acesa na caminhada ao encontro com Jesus, o noivo, em meio às trevas do sistema tenebroso do mundo, que jaz no maligno, no dia e hora determinados por Deus. As virgens nécias simbolizam a igreja apóstata, a igreja que perdeu o primeiro amor e segue a caminhada sem compromisso com a santificação, com a exclusividade de sua intimidade para com o noivo. Representa a tristeza de um casamento que se acabou, mas vai se arrastando, fruto de um amor que se esfriou ou que nunca existiu realmente. As virgens prudentes simbolizam a igreja perseverante. O que é perseverar? Perseverar é continuar, apesar das dificuldades. E vamos combinar que não está fácil para ninguém. Mas Deus nunca nos enganou. No mundo tereis aflições. Mas a palavra de Deus é sempre de ânimo. E quer saber? Eu estou muito animado. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo, eu passei. Tudo que vocês passarem aí na terra é café pequeno diante do que eu passei por amor a vocês. Então, desanima não. Você está animado? Quem está animado aqui? Sabe, o termo ânima é espírito de vida, não é? A nossa igreja é avivada, porque o espírito de vida está aqui. Embora sejamos uma igreja tradicional, e tradicional para mim é uma coisa boa, porque depois de 67 anos, acho que é a idade da nossa igreja, já é sexagenária, a gente já errou muito para chegar à maturidade. Nós estamos na fase de colher os frutos das coisas boas que plantamos, daquilo de bom que aprendemos neste lugar. Sabe? Hoje é o primeiro culto da Fernanda aqui à noite. Ela era uma das menininhas, né? Com essa mesma voz dócil. Ela cresceu e juro que eu estou aprendendo a não chamá-la mais de Fernandinha, porque ela não tem mais nada de Fernandinha. Ela é a pastora Fernanda, que Deus mandou para me alegrar, para me suportar, para trazer o frescor da juventude nesta igreja. Ela agora vai trabalhar com os jovens, com os adolescentes. Como jovem. Por quê? Quem que consegue falar a língua do jovem? É os jovens mesmo. Eu já sou velhinho assumido. Amo jovens. Sou uma criança. Não perdi a alegria da juventude. Mas agora Deus me mandou. Passa a Macedônia e ajuda-me. E a Macedônia é o pedágio mais caro do Brasil, que é lá o de Indaiatuba para cá, onde ela mora. Pensa num pedágio caro, né? Mas Deus proverá. Amém? Isso é uma evidência da prudência da nossa igreja. Sabe? Todo domingo eu choro nessa igreja. Porque todo domingo as crianças vêm e acabam comigo. Elas me abraçam de um jeito que acaba comigo. É muito amor. E criança não mente para agradar. Isso é de Deus. Às vezes eu chego até derrubado aqui, com alguns problemas da vida, ou de saúde. Quando eu recebo aquele abraço, eu vou ali no banheiro, enxugo as lágrimas para não pagar mico,
e volto fortalecido. Por quê? Porque a sinceridade, foi plantado o amor a este lugar no coração daquelas crianças, de maneira que, vigilantes, elas crescem e nunca se desviam desse caminho. Isso é um testemunho. Então, amados, nós, os cristãos, a igreja, somos as virgens. Nem todas prudentes, mas somos as virgens. Cabe a nós decidirmos se queremos ser virgens prudentes ou virgens nécias, virgens burrinhas. A unção do Espírito Santo de Deus é esse azeite que está nos mantendo. Mantém essa chama acesa. Mesmo porque quando a gente está junto, a gente mantém a fogueira santa. A fogueira acesa. Um contagia o outro. E aí, nossos melhores amigos estão aqui, nossos melhores irmãos. E tem amigo que é mais chegado que um irmão de sangue. Aqui se manifesta a glória de Deus. Aqui no templo, na casa de Deus. Uma vitória nossa. Mas o ladrão quer roubar. Não só o cabo do ar-condicionado, mas quer roubar o que há de mais precioso aqui. Que são as pessoas, que é a nossa comunhão, que é a nossa liberdade, que é a nossa inspiração, que é a nossa liderança. O inimigo, a primeira coisa que ele faz, quando ele chega e vê, fica furioso com o povo de Deus em comunhão, sabe o que faz? O que ele fez em Babilônia? Destruiu o templo. Tocou fogo nas portas. Os jovens, sabe o que eles pegaram os jovens? Os músicos. Penduraram seus salgueiros na beira do rio de Babilônia, porque eles roubaram a alegria dos jovens. Ainda ficaram escarnecendo deles, dizendo lá no Salmo 37 ou 137, acho que é 137. E aí, judeusada? E aí, povo de Deus? Canta um louvor daquele da igreja. É assim que se faz no mundo. Quando eu era jovem, eles cantavam, a gente passava com a Bíblia, naquele tempo a gente ainda usava a Bíblia, né? Não tinha celular. Aí, irmão, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Para envergonhar, escarnecer da gente. Fizeram com eles lá em Babilônia. E eles falaram, como poderíamos ter um cântico longe de Jerusalém, longe do templo, longe da casa de Deus, na escravidão de Nabucodonosor? Como? Não é? Mas isso não é para sempre. Quando alguém toma uma atitude, como Neemias tomou, em direção às coisas de Deus, na missão impossível que eu preguei domingo passado, já era, mano, já era. O muro se reconstruiu. E aí nós vamos para o Salmo 126. O que diz lá? Aquela situação impossível se reverteu. E lá está escrito, quando o Senhor restaurou nossa sorte, você crê? Quando o Senhor restaurou nossa sorte, tudo o que nós somos se pôs a sonhar de novo. Acabou o mimimi. Acabou o descobrir de quem é a culpa. Eles pararam de contar os mortos e começaram a ganhar a guerra. A nossa boca, lá no Salmo 126, se encheu de sorriso. Às vezes o sorriso incomoda. Às vezes o sorriso incomoda. Mas quer saber? Até Deus ri. Lá está escrito, Deus se rirá dos intentos dos ímpios. E o sorriso, a gente que não é tão bem apessoado, formoseia o nosso rosto. Sabe? Então se dizia entre as nações, porque nós estamos sendo observados o tempo todo. Porque a alegria incomoda, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe? Então,
se dizia entre as nações. Deus fez grandes coisas por eles, e Deus tem feito grandes coisas por nós. Deus cumpre a sua aliança, e hoje nós vamos celebrar a ceia para lembrar disso. Mas tem virgem Nécia que esqueceu, boca aberta. Jesus está voltando. Dorme de novo, né? E vive esse sono infinito. Acorda, acorda. Não é pecado dormir, mas é uma bênção dormir depois de ter trabalhado, de ter sido providente. E aí você descansa em paz, porque o nosso Deus trabalha por nós enquanto dormimos. As virgens nécias são comparadas aos cristãos nominais. Como é que é isso? É a figura que eu sou crente não praticante. Né? É crente, tem cara de crente, mas esqueceu, não tem mais azeite, não tem mais nada. Sabe, gente, a fé se esfriou com o passar do tempo e estão a dormir despreocupadamente, sem vigiar, sem noção do risco que correm de não se preparar para o encontro com o noivo Jesus Cristo, o Senhor, e perder a bênção das bodas. Uma oportunidade única. As virgens nécias simbolizam a igreja que perdeu o primeiro amor. Está escrito na Bíblia que nos últimos tempos haveria a grande apostasia da igreja. Aquele crente de fachada, aquele crente que vai à igreja não para louvar a Deus, mas para ficar apontando o dedo, para ficar criticando quem trabalha, para ficar olhando a meia fina que desfiou e outras futilidades. Isso não agrega. Irmãos, as virgens nécias perderam o compromisso da santificação. Querem ir para o céu, mas não abandonaram o inferno. Representam a tristeza desse relacionamento frio, de um amor que se esfriou ou nunca existiu. E as prudentes simbolizam a igreja que continua a pesar, que como virgens puras, sem mancha nem ruga, como está na Bíblia, seguem sua caminhada de fé na unção do Espírito, aleluia, glória a Deus, com suas lamparinas cheias do azeite que alimenta a luz. É luz do mundo, a luz da glória de Deus refletida em suas vidas, preparadas o tempo todo, não só de vez em quando, para o encontro com Jesus, que não as pegará de surpresa, pois elas estão vigilantes. Conclusão: a noite do sistema do mundo já vai alta. Jesus, o noivo, está às portas. Os sinais da sua vinda, como diz o conhecido hino evangélico, aquele que a moçada tirava sarro de mim quando eu ia com a Bíblia na igreja, mas se mostram cada vez. E se nós estamos aqui, é porque vencendo vem Jesus. No dia que se chama hoje, dia da ceia, somos convocados por Jesus, nesta época de esfriamento da fé de muitos, a tomarmos a prudente decisão de vigiar, a continuar caminhando com a fé fervorosa ao seu encontro. Embora haja uma das coisas que o inimigo faz é roubar o nosso ânimo. Eu tento, mas eu vou contar a piadinha. Tem gente, eu tento me comportar, mas tem gente que vai chegar no céu assim, ó. Cheguei, sabe? Por quê? Porque já está desanimada, parece aquele bichinho do desenho. Deus, céus, tristeza. Gente,
Nós temos que chegar causando. Está na hora da gente fazer barulho. Ou no nosso silêncio possuir as nossas almas. Mas está na hora, está acontecendo. Nós não podemos viver assim. Irmãos, nós temos que vigiar, continuar caminhando com a fé fervorosa, com as nossas lamparinas acesas. Jesus falou, vocês são luz do mundo e cheias do azeite que as mantém iluminando constantemente o nosso caminho. O Espírito de Deus, Deus deixou para nos consolar. Quem precisa de consolo? Quem está chorando. Mas tem alegria também. A ordem do dia é chorai com os que choram, mas alegrai-vos com os que se alegram. E hoje de manhã foi maravilhoso. Quem não veio, perdeu. Né? Foi tão bom que agora, depois do culto, tem mais. Tem mais festinha para nós. O bolo proibidão para mim, né? Já tomei 2 injeções para os excessos da casa de Deus. E continuo orando para que Ele me cure dessa doença que não pode comer doce. Vamos caminhando também, porque nós não sabemos o dia. De repente pode ser hoje, o dia pode ser amanhã, mas vai chegar, em nome de Jesus. A ceia do Senhor, que nós celebramos hoje, é um memorial instituído por Deus, por Jesus, para que a gente nunca esqueça. Diz que o povo tem memória curta, né? Para que a gente nunca esqueça dessa verdade e da necessidade do nosso compromisso. Que as virgens prudentes permaneçam confiantes, nem que seja online, e que as nécias, as bocas abertas, despertem para essa necessidade urgente, buscando ao Senhor enquanto se pode achar e invocando enquanto está perto. E eu não vou fazer uma pergunta, porque isso é uma afirmação. Amém. Amém. É isso. Então, irmãos, é isso que Deus falou comigo. E ultimamente, né, como diz o cântico, me leva para aquele lugar, me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Tem sido nas madrugadas. Tem sido nas madrugadas. O Espírito toca e eu dou um passo de fé, cambaleante, vou até o quartinho, enquanto minha carente esposa está dormindo. E sou só eu, Deus, nem os gatos levantam. Eu e Deus ali, e eu me derramo em oração, porque começa da liderança da igreja, esse renascimento aí. Começa do pastor. E Deus tem me dado esse chacoalhão. Prega sobre isso, Márcio. E aí Ele fala comigo, eu peço perdão, eu choro, eu me derramo na presença, e aí Ele começa. Eu estou perto. Eu estou perto. E nós invocamos o Senhor enquanto Ele está perto. E Deus está aqui, tão certo quanto o ar que eu respiro.